Eu fico vendo algumas não muitos vídeos assim pela internet, tratando sobre política, e esse é um conteúdo que eu gosto de acompanhar, né? E gosto de ver também, quando dá tempo, e até quando não dá tempo, para dizer a verdade, eu tenho visto até com mais frequência isso que eu vou dizer agora do que realmente os vídeos ou eu não gosto do termo influenciadores porque eu acho isso ridículo, mas assim, aqueles apresentadores ou aqueles programas, aqueles produtos, vamos dizer assim, consumir aqueles produtos de internet que sejam mais alinhados ao meu pensamento ideológico. Geralmente eu vejo mais esses vídeos, mas ultimamente eu tenho visto o contrário. Claro, eu não tenho ido ao fundo do esgoto bolsonarista, de extrema direita, neonazista, nazifascista, porque eu não. Aí, aí eu me preservo, né? Me preservo desse tipo de sensação horrorosa. Mas eu acompanho alguns podcasts desses apresentadores que são identificados com a direita e alguns até com uma visão que eles declaram estar alinhadas com os políticos e com a turma da extrema direita, mas que na realidade, quando você começa a os ouvir, você percebe que eles não sabem onde eles estão. Eu tenho colocado aqui bastante os Três Irmãos, que deu uma guinada boa na compreensão de mundo. O Igor o Igor 3K, que era do Flow, né? Deu uma mudada também, deu uma assim, elevada na sua capacidade de compreensão. O Vilela, ele sempre é um cara em cima do muro, mas aparentemente ele tem abordado de uma forma mais progressista os temas. Não estou dizendo que eles viraram de esquerda, não é isso. Mas passaram a ter uma visão mais correta, mais coerente, mais progressista, mais desenvolvimentista. E agora eu vi aqueles dois irmãos lá que eu postei agora um status. Uma mulher e um cara, a Carol e o outro cidadão lá que eu não lembro o nome. E eles são nitidamente caras que foram formados com é, uma boa formação escolar, acadêmica, parecem ser boas pessoas, de boa índole, mas foram direcionados para o mercado financeiro. Então a mente deles, a mentalidade deles é a mentalidade do capitalismo, do mercado financeiro, daquela coisa feroz, sabe? E claro que quando a pessoa vai para esse tipo de coisa, não necessariamente eles estudaram questões filosóficas e sociológicas para isso, eles viraram operadores. É como uma pessoa que, sei lá, que é ensinada a fazer pão, virar um padeiro, ou uma pessoa que não tem muitas escolhas e é levada a trabalhar no mundo rural, sabe? Uma pessoa que nasce ali no campo e tem que trabalhar no campo. Ou uma pessoa que aprende a ser pedreiro porque virou pedreiro, entendeu? Porque aprendeu desde criança a ser pedreiro, na família eram pedreiros. Então, são pessoas que acabam entrando num mundo laboral, profissional, que não escolheram, que não foi assim uma grande escolha filosófica, uma grande reflexão que resultou nessa direção, né? E isso acontece também com os mais ricos, tá? Isso não acontece só com os mais pobres. Tem gente que vai para as profissões menos braçais, digamos assim, para profissões que pagam melhor, e não necessariamente foi porque pensaram muito a esse respeito. Podem ter tido uma boa escola, uma boa escolarização, sim, uma boa formação, mas a família direcionou para isso. Claro que o cara que estuda numa escola particular, a mulher que estuda numa escola particular, quando era criança, a família não vai direcionar para ser, sei lá, lavadora de prato no restaurante, ser garçonete, ser pedreiro. Entende o que eu quero dizer? Então, tanto nas profissões mais simples, mais pobres, as que pagam menos, quanto aquelas que melhor pagam, um médico, um advogado, não necessariamente houve uma grande pré-formação
para direcioná-los a essa profissão. Eles foram mais ou menos direcionados por questões familiares mesmo, por questão cultural, por questão de formação e por questão sociocultural e econômica. Então eles vão sendo direcionados a essas coisas. Então você pode pegar uma pessoa que às vezes tem uma boa profissão, que ganha bem, que entende do seu trabalho, tanto quanto um pedreiro entende muito da sua área, tanto quanto um padeiro sabe fazer pão, como a maioria das pessoas não sabem fazer. E não necessariamente significa que sejam gênios por isso. E também, da mesma forma, uma pessoa que é um bom advogado significa que seja gênio por isso. Ele estudou isso. Uma pessoa que opera ali dentro da medicina, que fala, fez um curso de medicina, não é um gênio por isso. Entende? Aí pode se discutir, que é um pouco mais trabalhoso e tal, mas, enfim, a gente vê cada gente semi-analfabeta nessas profissões, nesses cargos, que realmente não dá, a gente que é professor sabe disso, não dá para levar por esse lado. Então, analisando a miúde, nós percebemos que a formação técnica, ela não está correlacionada à formação filosófica, sociológica, ela não tem a consciência ideológica de onde se está. Então, algumas pessoas são direcionadas para esse pensamento de direita sem ter um criticismo para compreender o que acontece ao seu redor. E isso acaba gerando essas situações de você ver pessoas que são boas pessoas, têm um caráter decente, mas que estão ali apoiando a extrema-direita, que é totalmente o oposto do que se diz relativo a um bom caráter, a uma boa formação humana, sequer poder ser dito como humano. E aí eles relativizam coisas, defendem pontos de vista que eles não defenderiam naturalmente se eles parassem 5 minutos para pensar. Então você vê, por exemplo, nesse vídeo que eu coloquei, a Carol ela fala assim, não, mas e o Lula? É sempre a mesma coisa, entendeu? Mas e o PT? Mas e o Petrolão? Mas e não sei o quê? E aí quando você vai elencando os temas que ela colocou, são todos, um a um, cada um deles. Bobagem, fake news, mentira, que é divulgada pela extrema-direita e pelo ódio, que faz essas pessoas irreflexivamente tomarem partido dos mais criminosos, dos mais bandidos, porque eles querem fugir justamente do que há de pior, do que há de mais errado. Então eles relativizam. Só que eles não percebem que não existe esse mais errado do lado que eles estão odiando. Eles falam assim, mas eu vou votar no Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo que ele é um miliciano, que ele fez rachadinha, que ele roubou dinheiro, mesmo sabendo que ele comprou mais de 31 imóveis com a família, mais de 51, mais de 138, na verdade, a família, né? Imóveis a dinheiro vivo, sabe? Que ele comprou uma mansão que vale 20, 21 milhões e falou que ela custou 6 milhões, com o dinheiro emprestado pelo BRB, daquele cara que foi preso agora, aquele presidente do PRB, que facilitou o empréstimo do financiamento imobiliário para ele de uma parte desse imóvel, com juros quase zero, e ele quitou em 2 anos. Então, são essas coisas assim que são absurdas e que deixaria qualquer pessoa digna, revoltada, que não dá para compreender como as pessoas, sabendo disso, votam no Flávio Bolsonaro. Aí eles falam, mas e o Lula? Só que o Lula não tem nada comprovado contra ele. Mas ele foi preso. Sim, ele foi preso num erro jurídico. E ele foi solto por isso. Aí quem odeia vai falar, mas tá passando pano, tá vendo? Eu não posso dizer que o cara é criminoso se ele não é. Porque o que eu posso dizer é que se ele fosse criminoso, eu mesmo não votaria. Não acho que dá para relativizar. Não acho também que apagaria todas as coisas boas que ele fez. Mas não seria um cara que teria meu voto. Porque seria insustentável. Entende? De outro lado, você tem pessoas que são incólumes, que são impossíveis de serem acusadas de qualquer coisa relacionada à desonestidade e que, da mesma forma, não seriam votadas se tivessem com o nome lá na urna e seriam preteridas em favor de um Flávio Bolsonaro ou qualquer outro bosta da extrema-direita, porque o ódio, ele é um ódio que a pessoa que sente não percebe que está direcionado à questão de classe. Então, tudo aquilo que diz respeito ao favorecimento ao trabalhador, às classes mais pobres, está condicionado a ser odiado pela narrativa que foi imposta desde criança, desde cedo, para as pessoas, principalmente para a classe trabalhadora, que aprendeu a odiar quem os defende. Se você colocasse um Haddad, que é um cara
ilibado, inteligentíssimo, fenomenal, as pessoas que ainda votam no Flávio Bolsonaro continuariam votando no Flávio Bolsonaro, no Bolsonaro, em qualquer outro totem, porque o Flávio Bolsonaro não tem voto. Os votos são, em última instância, os votos do antipetismo, do anti-esquerdismo. Não é do Bolsonaro. O Bolsonaro também não tem esses votos. As pessoas tendem a falar, o Bolsonaro é carismático porra nenhuma, o Bolsonaro é um bosta. É um cara que não tem carisma nenhum, carisma negativo, carisma zero, um cara ruim, um cara que não produziu nada, um cara que não tem uma ideia, um cara que não consegue fazer duas frases com conexão uma com a outra. Mas ele se elegeu com base no discurso rápido, fácil e de ódio, com base em totens que foram criados para favorecê-lo, como questão da religiosidade. Essa desgraça que é a religiosidade sem cérebro, a crítica. A religiosidade é muito boa para quem pensa. Para quem não pensa, a religiosidade sem criticismo ela é fundamentalismo. Não importa se é matriz africana, se é espiritualista kardecista, se é cristã, seja católica ou evangélica, não interessa. Se não tem criticismo, ela não muda em nada do que aqueles caras que se explodem pelo fundamentalismo muçulmano. Deixando bem claro que o muçulmanismo, que o islamismo, ele é uma religião da paz, do amor. Ela é, né? Ele não, né? Ela é uma religião da paz e do amor. É uma religião profunda, com ensinamentos maravilhosos, que auxiliam na busca da inspiração espiritual, emocional, mental da pessoa, se ela faz a leitura como tem que ser. Agora, se ela faz uma leitura fundamentalista, justifica você matar as pessoas, você aprisionar a mulher, você tirar o direito da mulher, você matar um outro que pensa diferente. Então o fundamentalismo nunca é bom, em nenhuma vertente religiosa. E se criou um fundamentalismo religioso amaldiçoado evangélico no Brasil, que faz com que pessoas que antes cultuavam a um Jesus de amor, um Jesus de partilha, um Jesus de caridade, um Jesus de bondade, passassem a, sob o pretexto de estar numa religião, esquecerem da religiosidade, como é que eu posso dizer, fundamental ou essencial, fundamental não, essencial, que seria o Cristo, a mensagem de Cristo, para adorarem um ser humano que é absolutamente desprezível, como o Bolsonaro. Percebem isso? Então isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com humanidade, com buscar um referencial e idolatrar, tornar ele um ídolo, que é na verdade o que a religiosidade diz que não deve ser feito. Mas eles fazem. E usam a religiosidade para propagar o ódio. Por isso que eu falo de uma religiosidade maldita. Não que toda religiosidade seja maldita, nada disso. Tem religiosidade muito boa. Tem religiosidade que liberta, que inspira, que transcende, que abre a mente. Mas tem uma religiosidade que é maldita, porque ela não tem nada de fé. Ela não tem nada de deuses, ela não tem nada de deídico, ela não tem nada de espiritual. Ela é absolutamente humana, fundamentalista e é uma estrutura que é utilizada como uma capa para esconder a maldade que está por trás dos seus líderes, dos seus manipuladores. Então, quando eu vejo isso, eu fico me perturbando mesmo com o quanto nós estamos defasados no que diz respeito ao estudo mais profundo da filosofia, da ideologia, das questões sociais, das questões de classe, para que as pessoas possam ter mais criticismo e aprenderem a não ser enganadas, aprenderem a pensar por si próprias. Que se elas optarem por serem de esquerda, de centro, de direita, que seja com uma base sólida, bem fundamentada, para que a gente possa definir de fato quem são as pessoas, e não você ter que ficar tentando explicar para pessoas boas que o pensamento dela é equivocado, porque ela está empoderando aqueles que vão necessariamente matar aquilo que ela mais acredita, aqueles valores mais profundos que ela tem, que ela nutre. Então, isso é algo que eu vou pensar um pouco mais em como a gente pode alcançar essas pessoas. Porque nem toda pessoa que vota no Bolsonaro é um lixo. Muitos são mesmo, estão com o cérebro derretido. Mas nem todos são
Nem todos que votam na direita, na extrema-direita, são pessoas com a sua moralidade e o seu caráter absolutamente dissolvidos. Algumas pessoas têm salvação. E nós precisamos pensar em trazer essas pessoas para reflexão. Se não quiserem votar no Lula, se não quiserem votar na esquerda, se não quiserem votar nas pautas progressistas, que pelo menos não deem o seu voto nessas pautas de extrema direita. Mas eu tenho certeza que se a pessoa parar e pensar um pouco, primeiro, ela vai descobrir que o Lula não é ladrão, ela vai descobrir que a esquerda não quer roubar, não quer matar, não quer destruir, não quer fazer mal, pelo contrário, quer fazer com que as pessoas todas possam progredir de maneira equitativa. Vai perceber que os governos do Lula não foram de esquerda, quando muito, em algum momento, teve uma pequena nuance de centro-esquerda, mas na maioria das vezes foi de centro ou centro-direita. Quem dera tivessem sido de esquerda, a gente não estaria nesse abismo que nós estamos hoje, cultural, sociológico. Nós estaríamos numa condição muito melhor, inclusive até economicamente, industrialmente. O Brasil teria sido mais desenvolvido se a gente tivesse tido uma política de esquerda, com melhores salários para as pessoas, com melhores condições. E é isso.